Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui Felipe Oliveira em mais um vídeo para falarmos sobre os aspectos da contabilidade da incorporação imobiliária. Eu queria falar com você nesse vídeo sobre dois tipos de receitas que existem, dentro da contabilidade da incorporação imobiliária, que a gente costuma chamar de receita societária e receita fiscal, tá certo? Então eu queria falar para você qual é a origem de cada um, quais são os aspectos de cada uma, e também compartilhar com você a parte tributária, como que funciona a tributação da receita societária e a tributação da receita fiscal, tá certo? Então, mas antes de a gente começar o vídeo do conteúdo em si, eu queria te agradecer pela sua audiência. Se possível, se você estiver contribuindo aí num aspecto, dentro da sua carreira de conhecimento, então deixa o seu like, compartilhe com aqueles que você acha que possa se interessar pelo conteúdo também. E se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, aperte o botãozinho aí de inscrição e vamos começar a conhecer mais desse aspecto da contabilidade dentro da incorporação imobiliária. Mas antes de entrar no conteúdo, eu queria falar com você, porque muita gente está me perguntando, qual o intuito de tudo isso, E a grande verdade é que quando eu comecei dentro da contabilidade, isso há alguns anos atrás, eu tenho 32 anos, eu comecei com 17 anos, não tinha YouTube, não tinha toda essa facilidade de interação, Instagram, Facebook, de interação entre as pessoas, Então, eu tive no começo muita dificuldade para entender todo esse mundo da incorporação imobiliária, Na verdade, se eu tivesse toda essa estrutura que a gente tem hoje, toda essa troca de informação que a gente possui hoje na internet, nas redes sociais, com certeza eu teria aprendido muito mais rápido e seria um pouco mais fácil toda a minha jornada, tá certo? Então o meu intuito, na verdade, é trazer esse conteúdo para você, conteúdo de valor, um conteúdo que vai agregar com certeza para sua carreira. E se você não trabalha na área, talvez você precise olhar um pouquinho mais com carinho para esse segmento, que é um segmento que agora, com a economia retomando, reforma da Previdência, todos os aspectos também do Brasil para o mercado lá fora, para os investidores, então é um segmento que tende a crescer. E eu vou falar para você que existe pouquíssimos profissionais que dominam a contabilidade nesse segmento. Então talvez, se você é um assistente, um auxiliar ou até mesmo um analista, talvez faça sentido você começar a olhar para esse segmento e planejar sua carreira nesse aspecto. Para quê? Para que você busque conhecimento e, quem sabe, trabalhar com esse nicho, que é o nicho da incorporação imobiliária, tá certo? Foi aqui que eu cresci, foi nesse nicho que eu planejei a minha carreira e que financeiramente, profissionalmente me realizou, porque eu encontrei muito espaço e pouquíssimo conteúdo sobre isso na internet, tá certo? Então, o que tem de conteúdo, eu vejo muito computador nas redes sociais e tudo mais, mas o foco deles é muito para aquele que quer abrir um escritório, o cara que já tem um escritório de contabilidade e precisa atender melhor seus clientes, um cara que tem um escritório de contabilidade e quer vender mais, conseguir mais clientes, enfim. E meu foco não é esse, meu foco não é escritório de contabilidade, meu foco é você profissional, você auxiliar, assistente, analista, que não tem o desejo de ter um escritório de contabilidade, assim como eu não tenho também. Então meu foco é para você, para que essas informações, esse conteúdo gere valor e, de uma certa forma, assim como transforma a minha vida, possa transformar a sua vida também no aspecto profissional. Tá certo? Então, chega de conversa e vamos lá, vamos falar sobre a contabilidade da incorporação imobiliária do aspecto da receita, tá certo? Vamos lá. Bom, então dentro da contabilidade existe dois tipos de receitas operacionais, tá certo? Então, a gente precisa deixar claro esse conceito de receita societária e receita fiscal, para que, eventualmente, se você tiver oportunidade ou se você trabalha e ainda tem alguma dificuldade, esse esclarecimento seja bem mais tranquilo na sua cabeça, tá bom? Então aqui eu já deixei pronto,
A receita societária, ela nada mais é que uma receita contratual. Felipe, o que é uma receita contratual? Quando existe a venda de uma unidade para um cliente, gera-se o contrato de compra e venda, o contrato, né, a promessa de compra e venda, que aquela unidade vai ser construída, né, que vai ter todos os itens daquela unidade, conforme está no contrato, e o cliente se obriga a pagar em X vezes, financiado, enfim, todo acordo comercial está dentro desse contrato, e esse contrato ele traz o valor total da unidade, o valor que essa unidade foi negociada no momento da assinatura. E esse valor, esse contrato é o que a gente chama de receita societária, tá certo? Receita societária. E como que a gente contabiliza essa receita societária? Essa receita societária a gente contabiliza com base no percentual de andamento da obra. Andamento da obra. Que é o POC, já coloquei lá, contabilização através do método do POC. Beleza? Se você não viu o vídeo sobre o POC, como chegar no cálculo do POC, como faz a contabilização, lá tem tudo bonitinho, tem até a contabilização, o débito e o crédito, tá bom? Esse vídeo é mais para falar sobre a diferença do aspecto societário e do aspecto fiscal e para você também entender um pouquinho da tributação, como que é feita essa tributação. Então, a receita societária, o percentual de andamento é através do POC, de reconhecimento através do POC. Eu não sei se você já ouviu falar alguma vez da figura do imposto diferido, e nesse vídeo eu quero deixar isso claro para você se você não sabe o que é o imposto diferido. Vou falar para você daqui a pouco. E o outro aspecto de receita operacional que tem dentro de uma incorporadora é a receita de recebimento do cliente, que nada mais é que a realização, né, virou caixa. Esse contrato aos poucos vai virando caixa para a incorporadora. Então o cliente ele se programou em pagar em X parcelas e conforme ele vai pagando essas parcelas, a incorporadora vai reconhecendo esse valor dentro da sua contabilidade. E isso a gente chama de receita fiscal. Só que essa receita fiscal, esse faturamento com base na receita fiscal, ele não é contabilizado como uma receita. Ixi, deu nó. É isso, dá um pouco de nó, mas você vai ver que é bem tranquilo. A receita societária, que é efetuada através do POC, ela sim, ela é uma receita que é contabilizada. Então a gente faz um débito do cliente, lá do ativo, e a gente faz um crédito da receita de venda dos imóveis. Tá? A receita fiscal, ela não é contabilizada como uma receita. A gente só baixa o recebimento. Então vamos lá. Imagina que esse contrato aqui, vamos lá, para deixar claro para você. Imagina que esse contrato, ele foi um contrato deixa eu abrir uma abinha aqui, só para ficar mais claro. Exemplificando, fica tudo mais claro. E aqui a gente vai improvisando para que fique fácil o entendimento de todos também, tá certo? Só um minutinho, deixa eu fazer um razonetinho aqui para ficar mais fácil o nosso entendimento. Eu odeio essas linhas aqui, não gosto muito. Então vamos lá. Então imagina que a gente fez uma venda de unidade, o valor de R$550 mil. Perfeito? E chegamos no POC, lembrando, se você não sabe o que é o POC, qual que é o cálculo do POC, como que faz o cálculo do POC, entre lá no vídeo, dá uma olhada no vídeo do POC. Imaginamos que o POC fechou em 50%, 45% é o POC. Perfeito? Então, isso aqui, esses 550 é a nossa receita societária. Tá certo? Deixa eu dar um espaço aqui. Então aqui,
E como que eu faço, como que a gente faz para contabilizar a nossa receita societária? E a receita societária, esse contrato, esse valor aqui é contratual, gente. Que fique claro. Venda unidade no valor de 550. Isso aqui, receita societária contratual. Tem que ficar muito claro isso para vocês, tá? Então, clientes, ativo, tá bom? E receita de imóveis vendidos, que é DRE, resultado. Então vamos fazer o cálculo, né? Vamos fazer, a gente tem o POC de 45%. Deixa eu tirar essa linha aqui. E a gente vai fazer o cálculo. Então, para eu contabilizar essa receita, eu vou pegar os 550, fazer vezes 45%. Perfeito? E qual que é a contrapartida? A contrapartida é o cliente, débito de cliente, crédito do receita de imóveis vendidos, 247.500. Perfeito? Tudo bem. Isso aqui é a receita societária. Felipe, como que eu faço para contabilizar a minha receita fiscal? Ótimo, boa pergunta. O que é a receita fiscal? Relembrando, recebimento de caixa dos clientes. Então vamos abrir uma linha aqui. Vamos lá. Receita fiscal. Recebimento. Vamos imaginar que esse cara, esse cliente, ele pagou, né, no ato lá, 100 mil reais de entrada. Deu 100 mil reais de entrada, bonitinho. Perfeito. A gente precisa contabilizar esses 100 mil reais. E qual que é a contabilização desses 100 mil reais? Deixa eu abrir aqui mais copiar esse razonete. E aqui é a conta banco. Tá? Então, 100 mil reais, eu preciso, se é uma entrada no meu banco, né, significa que é um débito, perfeito? Por quê? Se eu preciso aumentar o meu banco, e banco é conta de ativo, e conta de ativo é de saldo devedor, para eu aumentar uma conta de ativo, eu faço um débito, perfeito? Ótimo. E eu preciso reconhecer esses 100 mil reais em algum lugar, contrapartida. Qualquer contrapartida em clientes. Por quê? Porque eu apropriei num balanço de receita societária 247 mil, só que desses 247 mil que eu tenho a receber contabilmente, eu já recebi 100. Logo, a minha conta de cliente, o quanto que esse cliente me deve no final do mês da venda é de 147 mil. Ele me deve 147 mil reais e 500, né? 147.500. Tá certo? Ficou claro? Ficou clara a diferença da receita societária com a receita fiscal? Isso é muito importante, você precisa ter essa clareza, tá certo? Então eu mostrei para você a contabilização aqui. Deixa eu alterar aqui. Numa contabilização. Perfeito? Então, receita societária, receita fiscal com essa clareza. O que é um imposto diferido, Felipe? Me fala, eu não estou entendendo muito onde você quer chegar com esse imposto diferido. Vamos usar uma frase aí. O que é o imposto diferido? O imposto diferido nada mais é que a diferença temporal da contabilidade da receita contratual com a receita caixa. Eu me gaguejei, mas vamos lá. O imposto diferido nada mais é que a diferença da receita contábil, que é a receita contratual, com a receita caixa, com a receita de recebimento. Ficou claro? Então vamos lá. Dentro do balanço, quando a gente faz esse recebimento aqui de 100 mil reais, a gente precisa pagar um imposto. Esse é pagamento mesmo. Eu preciso mandar fazer o DARF lá e pagar para a Receita Federal esse imposto, tá certo? Só que dentro do balanço da incorporação existe um outro tipo de receita que é a receita societária. Logo, eu faço uma provisão do imposto fiscal, né?
E depois, essa diferença do fiscal com o societário, que é o saldo, praticamente o saldo de clientes, eu vou contabilizar meu imposto diferido. Vamos lá? Tenha um pouco mais de paciência que você vai entender o que está acontecendo aqui. Então vamos entender. Vamos pensar que essa empresa ela está lá no lucro presumido, tá bom? Então aqui eu deixei do lado para facilitar as alíquotas. O PIS é 0,65, o COFINS 3%, o imposto de renda é 1,20. Felipe, impossível. Essa aqui é uma alíquota efetiva, tá, gente? Alíquota efetiva. É o que de fato, qual que é a minha carga tributária para aquele recebimento de 100 mil reais? 6,76, 6,73. Então eu vou te mostrar o porquê. 100 mil reais aqui é o recebimento, tá? Então de PIS, a gente vai pagar vezes 0,65%. Perfeito? De COFINS, vamos pagar 3%. De imposto de renda, qual que é a alíquota do imposto de renda? 15%, tá? Só que esse imposto de renda não é aplicado com base direto nos 100 mil reais, tá? O imposto de renda, ele tem uma base de cálculo, que a gente chama de base de cálculo. E a Receita Federal fala o seguinte, ó, se você é lucro presumido, então eu presumo que você vai ter 8% de lucro nessa operação que você está fazendo de compra e venda de unidade, tá certo? Então ela está falando, ó, eu estou presumindo que o seu lucro vai ser 8%. Então, imagina, se eu tive, né, se eu recebi 100 mil reais, a Receita está falando que o meu lucro desse contrato vai ser de 8 mil reais. E aí que eu venho e aplico os 15%. Então, o quanto que é a minha alíquota efetiva? É 1,20, tá vendo que ficou com R$ 1.200? Entendeu? Ficou claro? Imposto de renda, ele existe uma base de cálculo, perfeito? E essa base de cálculo, ela ela já é de lei pela Receita Federal. A Receita Federal fala assim, ó, eu estou presumindo que o seu lucro vai ser de 8%. Então, ela que manda. Então, a gente só obedece. Ela vai colocar lá, colocou 8% e a gente vai colocar depois a alíquota que é de 15% também, tá certo? E aqui a mesma coisa para a contribuição social. Contribuição social, só que o que vai mudar na contribuição social é o seguinte. Contribuição, 100, que é o recebimento, vezes 12%. A Receita muda para a contribuição social, ela fala assim, ó, na verdade, a base de cálculo para a contribuição social é diferente, é de 12%. Ela presume que o lucro vai ser em 12% para a Receita, para a contribuição social. E a alíquota da contribuição social é de 9%. Perfeito? Com isso a gente chega no valor. E aqui você está vendo, nossa, Felipe, tem um adicional do imposto de renda, né? No lucro presumido, a Receita Federal fala assim, o imposto, né, ele é pago, calculado trimestralmente. Eu estou falando não estou falando de todas as regras que tem, mas estou falando nesse caso, o imposto vai ser pago a cada 3 meses, tá bom? Eu sei que dá para parcelar, eu sei que dá para pagar de outras formas, eu estou falando que o imposto vai ser pago a cada 3 meses. E a Receita Federal fala o seguinte, ó, tudo aquilo que ultrapassar 60 mil reais a cada 3 meses, né? Ou seja, 20 mil reais por mês, o que ultrapassar, você vai precisar pagar o adicional do imposto de renda. Então eu vou explicar para você, é o seguinte, imagina, o cálculo seria o seguinte, 100 mil reais vezes 8%, que é a base de cálculo, é 8 mil reais, perfeito? Agora imagina se esse número de 8 mil reais fosse o número de, sei lá, essa base fosse de 65 mil reais no trimestre. Logo, a Receita Federal fala assim, ó, o seguinte, se você tem a base de cálculo maior que 60 mil reais, então você precisa
descontar 60 mil reais e pagar 15% sobre o que excedeu, logo sobre 5 mil reais. Então a gente colocaria 65 menos 60 mil reais e aplicaria 15% do adicional do imposto de renda. Mas nesse caso não tem, porque o nosso recebimento foi de 100 mil reais dessa unidade. Perfeito? Então, esse aqui é o total do nosso imposto, do nosso imposto no mês. Perfeito? Nesse caso não teve adicional de imposto de renda, mas a alíquota, estamos respeitando todas as alíquotas da presunção, tanto do imposto de renda como da contribuição PIS e COFINS. Perfeito? Então, isso aqui a gente chama de imposto corrente. No balancete, ele é imposto corrente. Por quê? Porque ele incide sobre uma receita que foi recebida do cliente. E agora a gente vai calcular o imposto diferido. Então, só vou copiar aqui, jogar aqui para o lado. Diferido. Então, lembrando, vamos lá, imposto corrente, receita com base no recebimento dos clientes. O imposto diferido nada mais é que a diferença da receita societária, que no nosso caso, no nosso exemplo é 247.500, menos o recebimento do cliente de 100 mil reais. Logo, a base do imposto diferido é o próprio saldo do cliente. Entendeu? Ficou claro? Por quê? Porque eu poderia simplesmente provisionar, imagina se não existisse essa diferenciação de corrente e diferido. A nossa base seria o total da receita societária, que seria os 247 mil, perfeito? Mas como a gente separa corrente e diferido, então a gente precisa pegar a base líquida para chegar no imposto diferido, perfeito? E qual que é a base líquida? É o total que eu apropriei de receita contábil, que é a receita contratual, menos o que eu recebi desse cliente. E logo, então, a minha base para o imposto diferido é de 147.500. A fórmula já está automática, eu já puxei bonitinho a fórmula e já está aqui. Logo, o total da nossa despesa com o imposto é essa aqui, que vai para o nosso balanço, né? Total despesa, impostos. Que é a soma do diferido concorrente. Perfeito? Você viu que eu somei aqui, né? Somei a base, somei as duas bases, que é a diferença. É isso. Não tem muito segredo, gente. Essa é a variação. A diferença existe dois tipos de receitas e também existe dois tipos de imposto dentro da contabilidade da incorporadora, tá? Dois tipos, o imposto corrente e o imposto diferido. E é importante lembrar que o imposto corrente é tributado, você precisa tributar, então você recebeu, você tributa. O imposto diferido, você percebe que a base não é o cliente, a gente não vai receber desse cliente ainda 147.500, então em algum momento ele vai ser tributado. Quando? Quando o cliente pagar esse valor para a incorporadora vai lá e vai tributar, entendeu? Ah, Felipe, mas por que tem essa separação? Porque existe dois tipos de receita, uma receita societária e a receita fiscal. É isso, meus amigos, eu espero que tenha ficado claro. Eu não sei se você reparou, mas tem a abinha do hatch aí. O hatch eu vou deixar para um segundo momento, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí, se fez sentido para você, se ficou alguma dúvida também, se você tem alguma visão diferente, deixa seu comentário aí, vamos trocar ideia, vamos crescer junto, tá certo? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, curtido, e se ficou alguma dúvida, deixa aí, deixa no comentário que eu vou fazer questão de responder para você e também para a gente aprender e crescer junto, tá certo? É isso aqui, um abraço para você e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!